Boa tarde, turma do segundo ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje estamos aqui para a nossa primeira aula de português do quarto bimestre. Olha que legal. Então, estamos iniciando a nossa apostila 4, né? E vamos lá na página 6 e 7 da nossa apostila de português, no capítulo 1 da unidade 7. Né? E os nossos direitos? Então, ainda continuamos falando sobre os nossos direitos. Claro que quando falamos em direitos, também temos que analisar os deveres, certo? Que nós não temos só direitos, não. Nós também temos deveres a serem cumpridos, certo? E nesse capítulo 1, nós vamos trabalhar sobre o mundo tem regras, né? Então, o mundo com as regras que nos traz. Claro, imagina vocês, como seria um mundo sem regras? Seria muito bagunçado, né? Regras são normas que a gente tem que seguir para conviver bem em sociedade, tá bom? E essas normas que a gente segue, dentro delas nós temos direitos, mas também nós temos deveres. Então, é isso que nós vamos ver nesse capítulo 1, tá? Então, nós vamos observar, nós vamos ler um texto que trata dos direitos das crianças e dos adolescentes, tá? E depois que a gente conhecer esse textinho, nós vamos compreender a importância das informações que ele nos traz. E você também aí de casa vai conhecer o que é uma entrevista. E vai aprender também o gênero e o número dos nomes, tá bom? Então, nós vamos iniciar falando aí, né? O que é, como será esse textinho, esse texto, né? Que vem falando dos direitos das crianças e dos adolescentes. Como será, gente? O que essa imagem de capa de abertura aqui, o que essas imagens de abertura na página 6 e 7 vem trazendo para nós que tem a ver com os direitos e os deveres das crianças e dos adolescentes? O que vocês me dizem? Então, nós podemos pegar aqui o fio da meada. O que está acontecendo nessa imagem aí? Primeiro vamos analisar esta imagem de abertura do nosso capítulo. Vamos identificar aí, gente, os direitos que estão sendo exercidos pelas crianças nessa imagem aí. Quais são os direitos, mais ou menos, que vocês acham que as crianças estão exercendo nessa imagem? O direito ao convívio dos pais, né? O direito de brincar, né? O direito, de repente, de ir e vir. O direito de estudar, né? O direito de dançar, ser livre, tá? Então, são alguns direitos que nós observamos aí, né? No caso, e os deveres, nós também temos deveres aí. O dever de respeitar pai e mãe, certo? O dever de não discriminar um colega diferente, tá? Um colega que às vezes tem uma necessidade especial, que você tá vendo aqui, né? 2 coleguinhas que usam a cadeira de roda. Então, esse é um direito que eles têm, tá? Então, o dever, por exemplo, desta coleguinha aqui é respeitar, tá? Como eles são. E esses colegas também, tá? Eles estão se respeitando um ao outro, assim como com o respeito com os animais, tá bom? Analisamos então aí esta imagem ela é muito rica, né? Então ela traz aí os deveres e os direitos, né, de uma criança, de um adolescente, certo? Então, gente, as crianças ela têm o direito à educação, a moradia, tem o direito à família, à proteção, a escuta atenta, o respeito, igual a prof já acabou de falar, e várias outras coisas, tá?
Para o desenvolvimento da sua autonomia, deve participar nas tomadas de decisões da escola e da família, assim como aprender que cada atitude e cada escolha tem uma consequência, tá? Então, assim como você tem os seus direitos e você tem os seus deveres, você tem que saber até onde vai o seu direito. E também você tem que saber até onde se limitam os seus deveres, tá? É aquele caso que a prof tinha falado para vocês da apostila passada, onde acontece a exploração infantil, né? Vocês sim têm o dever de ajudar a família a desenvolver as tarefas diárias da casa, né? Coisinhas que vocês, simples, que cabem à idade de vocês, né? Mas não desenvolver coisas que vão além da idade de vocês, né? Então, aí é que tá, vocês têm que observar até onde que vai o direito e o dever de vocês, tá? E agora falando um pouquinho desses deveres, eles são, por exemplo, o dever de ouvir e de respeitar o outro. Olha só, aqui mesmo, por exemplo, a amiguinha de repente está contando, está lendo uma história e o amigo está ouvindo, está respeitando o momento dela falar, né? Isso a gente já falou até em filosofia. O de assumir responsabilidades, tá? Conforme a sua idade e as circunstâncias. É o que a prof acabou de falar para vocês a respeito das tarefas diárias dentro do ambiente familiar, tá? Então, nós sabemos que desses deveres, alguns desses direitos e deveres, eles são definidos em leis. O que são leis? São conjuntos de regras estabelecidas, tá? Dentro da nossa sociedade e que elas precisam ser cumpridas, né? Elas não podem ser rompidas, tá? E outros direitos e outros deveres, eles são de caráter natural. A gente já sabe que isso já vem da natureza, né? Como o direito de ir e vir, por exemplo. Nós já sabemos, isso não precisava nem estar no papel, né? Não precisava nem ser uma lei, nem ser uma obrigatoriedade. Nós sabemos que todos temos o direito de ir e vir. Então, isso é de caráter natural. E também tem aqueles direitos e deveres sociais e morais, né? Com o direito de ser amado, o direito ou o dever de obedecer os pais, de respeitar as pessoas e assim por diante. Tá bom? Agora eu venho trazendo um slide para vocês analisarem um pouquinho melhor depois essa imagem. E nós sabemos que esses direitos e esses deveres, né? No caso, Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que é o livro onde tem essas leis aí, né? Que falam sobre os direitos e os deveres das crianças. Eles têm um dia... também um dia deles, né? Então, no dia 20 de novembro, tá? E aí vocês podem aí observar as crianças, né, livres, né, brincando, é um direito das crianças brincarem, né, estão se respeitando, né, é um dever que as crianças têm de se respeitar. Então, a prof vai fazendo uma leitura desse slide para vocês, olha só. Os direitos não excluem os deveres, olha o que eu acabei de falar para vocês. Então, não é porque você tem direito... Tem coisas ao seu favor que isso vai excluir coisas que você deve cumprir, tá? As crianças, elas têm direitos, mas também elas têm que ter essa responsabilidade e obrigações. E por isso, elas devem sim respeitar os direitos e as responsabilidades dos adultos e das demais crianças e jovens com quem ela convive. Então, tem que ter sim esse respeito, tá bom? Vamos ver a próxima página desse slide. A criança ela tem o direito a não ser maltratada, mas ao mesmo tempo ela tem o dever, a obrigação de não maltratar os outros, tá vendo? Então, tendo um direito, ela tem uma obrigação em cima desse direito, ela não vai ter só o direito, ela não vai ter só coisas a favor dela, tá? E aí, na próxima página, vem trazendo o seguinte, que a criança, ela tem também o direito de a não ser exposta a situações de risco.
mas também ela precisa compreender que ela não pode expor as outras pessoas a essa situação de risco, tá? Por exemplo, eu não posso cozinhar na minha casa, por exemplo. Eu sou uma criança, né? E eu não posso cozinhar na minha casa. Mas eu vou pegar a Manu vai vir visitar aqui a minha casa, nós vamos brincar. E aí, depois eu vou pegar e vou colocar a Manu para mexer lá no fogão. Sabendo que a Manu é da minha idade, por exemplo, e eu não posso mexer no fogão. Mas por que eu vou colocar a Manu para mexer no fogão? Se eu sei que isso é de risco. Não. Então, o mesmo direito que cabe a mim de não precisar mexer num fogão, de não precisar fazer um almoço, por exemplo, na nossa idade, na idade de vocês, cabe também a não expor um outro colega a ter que fazer essa coisa que você não pode fazer, tá bom? A criança tem o direito a ser ouvida, mas também ela tem a obrigação de ouvir os outros. Da mesma forma que as pessoas precisam ouvir vocês, é um direito de vocês de serem ouvidos, vocês também têm que parar um pouquinho aí de falar, né? E prestar atenção nos outros, dar o tempinho das outras pessoas falarem também. Isso faz bem e isso se transforma em um diálogo, né? A próxima, o direito a não ser discriminada. Por exemplo, tem um coleguinha lá que tem uma deficiência física, por exemplo, lá ele usa cadeira de rodas, né? Ele não consegue caminhar. Ele tem uma deficiência nas perninhas e não consegue caminhar, então ele utiliza a cadeira de rodas. Aí você vai lá e discrimina ele. Claro que não, a sua obrigação é não inventar comentários, olha só, ou ficar imitando, tá? Essa questão do comportamento de natureza discriminatória, ficar imitando a criança porque ela é daquela forma. Do mesmo jeito que se você for dessa forma, você tem o direito de não ser discriminada, de não sofrer esses tipos de abusos aqui, tá? Seguindo, o direito a ver a sua privacidade respeitada, mas também a obrigação de respeitar a dos outros. Olha só que legal. Também a criança tem o direito à educação, mas também ela tem a obrigação de ir para a escola. Não é porque você tem o direito de ganhar educação, de ter a educação ao seu favor, mas você nem liga para as aulas que a prof produz, que a prof prepara aqui para vocês. Vocês não estão nem aí. Faz a qualquer momento, faz qualquer dia, às vezes deixa lá e nem faz. Não, a sua obrigação, o seu dever é frequentar as aulas, é assistir às aulas, tá? Então, vamos seguir para o próximo slide. E a criança tem o direito à proteção da vida privada. Mas também ela precisa respeitar a privacidade das outras pessoas. Isso é muito importante, tá? A criança também tem, agora por último, né, a nossa última parte do slide, o direito a ser protegida contra qualquer forma de intimidação verbal ou física. O que significa essa questão de intimidação verbal ou física? Pessoas que deixam a gente com medo, né? Através das palavras, através de alguma agressão, né? Algum abuso, alguma exploração, coloca você para trabalhar forçado, né? Abusa da sua inocência. Mas também você tem que ter a obrigação de não fazer isso, de não intimidar, de não abusar, de não pôr medo nos outros, tá? Então, quando você tem um direito, logicamente, seguido você tem um dever, tá bom, gente? Então, agora nós vamos voltar lá para nossa apostila e vamos rolar para o nosso Conversa Vai. Você sabe qual a diferença entre os direitos e os deveres? A prof acabou de falar para vocês, né? Quem decide quais são os direitos e os deveres de cada um? E aí? Como eu disse para vocês, pensando, né, nos direitos e nos deveres das crianças, a sociedade criou-se esse Estatuto da Criança e do Adolescente, que criou regras, né? São leis, tanto de caráter natural, quanto deveres sociais ou morais, né? Que amparam o direito
e o dever das crianças e dos adolescentes, tá bom? Agora vamos chegar aqui no nosso textinho na página 8, como a gente já conheceu mais ou menos o que é o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu acabei de falar algumas regras para vocês, eu acabei de ler algumas situações de direitos que trazem logo em seguida um dever, né? Nós vamos fazer a leitura desse textinho aí na página 8. Quais são os direitos das crianças? Olha que legal, nós temos quadrinho. E que bacana que é da Mônica, né? Então vamos fazer uma leitura? Eu vou ler daqui e vocês leem daí comigo, tá bom? Em nosso país, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lendo as primeiras letras de cada palavra, ele vai fazer as siglas, C com A, K. Vai ficar com a sigla ECA, tá? Então, ECA significa Estatuto da Criança e do Adolescente, que define os direitos das crianças e dos adolescentes que vivem aqui no Brasil, tá? Vamos ver o que a turma da Mônica tem a dizer sobre isso? Vamos analisar? Então, acompanhe a leitura aí. Cebolinha, Cascão, o Franjinha te chamou para uma reunião também? Chamou. A nós também. Será algum super plano contra a Mônica? Oi, turma. Acho que não. Pessoal, que bom que vocês vieram. Franjinha, é o seguinte, eu ganhei uma coisa muito importante e queria dividir com vocês todos. Se for doce, eu aceito. Quieta, Magali. O que é, Franjinha? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto? O que é isso? Já vi que não é de comer. Calma, eu explico. Estatuto é um conjunto de regras que são as leis e está previsto na Constituição de 1988, no artigo 227, para defender os direitos da criança e do adolescente. É ele que garante as facilidades e oportunidades para que nós cresçamos com liberdade e respeito. Agora nós vamos continuar esse textinho lá na página 9, vamos lá? Agora seguem aí a leitura na página 9. Olha só o que ele continua falando, ó. Agora é a Mônica. Mas esse negócio de leis não é complicado? Depende. Meu pai é advogado e me explicou tudo direitinho. Fiquei tão interessado que pedi um estatuto para ele. Assim, nós podemos conhecer melhor nossos direitos e deveres. E serve pra gente? Claro, né, Mônica? Se ele falou que é da criança e do adolescente, Cebolinha, ele quer dizer rapazinho. Eu já sou adolescente, Franjinha. Não, Cebolinha, você é criança. Ele ainda faz xixi na cama. Mentira! Criança é toda pessoa que ainda não completou 12 anos. E o adolescente tem entre 12 e 18 anos, como o Zé Luiz. Oi, turma! Ai, que legal, né, gente? É bacana fazer a leitura da turma da Mônica, né? Principalmente falando um pouquinho sobre os direitos e os deveres. Então, nesse textinho aí, o Franjinha ele vem apresentando para a turma que ainda não conhecia o livro, né? Esse livro, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vê aí, né? Que traz para eles os direitos e os deveres de todas as crianças, né? Do nosso Brasil. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Se vocês tiverem interesse em se aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre o ECA,
você pode ver ele de um jeito divertido. Então, se vocês quiserem, tá? Vocês podem procurar aí o gibizinho da Turma da Mônica, tá? Que vem explicando a todas as crianças quais são os seus direitos e quais são a importância de cada um fazer a sua parte por uma sociedade melhor, tá? Então, o nome do gibizinho é Turma da Mônica em O Estatuto da Criança e do Adolescente. Vocês podem encontrar no Google, tá? Esse gibi, ou até mesmo nas bancas de revistas da nossa cidade, dependendo, tá? Então, ele é uma forma divertida de você compreender sobre leis, né? Sobre essas leis, regras da nossa sociedade, tá bom? E agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos lá na página 10, tá? E vamos fazer uma leitura, nós vamos observar esse trecho de escrita do ECA, tá? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. Olha, desde quando acontece essa lei, desde quando ela foi vigorada, tá? Então, artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Artigo 2º. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, tá? Ou seja, 11 anos e 11 meses. Crianças são até a idade de 11 anos e 11 meses, tá? E adolescente é a partir de 12 anos até 18 anos de idade. Olha que legal! E o artigo 15 fala o seguinte: a criança e o adolescente têm direito à liberdade, têm direito ao respeito, à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento, tá? Por que em processo de desenvolvimento? Porque vocês estão crescendo, estão se desenvolvendo ainda, tá? Não são adultos ainda. E como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. E no artigo 16 ainda traz mais o seguinte: o direito à liberdade, ele compreende os seguintes aspectos. Primeiro, ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Segundo, opinião e expressão. Então, você pode ter uma opinião e pode ter uma expressão. Terceiro, crença e culto religioso. Então, você está amparado a ter uma crença e um culto religioso, tá? Participar de culto religioso. O quarto, brincar, praticar esportes e divertir-se. Olha, lá na nossa abertura tá acontecendo isso, né? Ela tá brincando, as crianças estão brincando, estão praticando esportes, estão se divertindo, não é mesmo? Quinto, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Vocês viram que as crianças também estão em meio aos pais, né? Então, eles estão participando, né, dessa vida da família ali, nesse momento legal da família. Sexto, participar da vida política na forma da lei. E o sétimo, buscar refúgio, auxílio e orientação. Olha só quantos direitos legais nós temos, mas lembrando que a cada direito que nós temos um dever também a ser cumprido, tá? Agora o artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, das ideias, das crenças, dos espaços, dos objetos pessoais. Aquilo que eu li para vocês lá naquele slide no início, né? Quando a gente finalizou ali aquela leitura visual da imagem, né? Então, a prof trouxe aquele slide legal lá e todos esses artigos que a prof tá lendo aqui para vocês, a prof já fez mais ou menos uma leitura e uma explicação dele lá naquele slide, né? E o artigo 18 vem falando o seguinte: é dever de todos
velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, qualquer tratamento violento, aterrorizante, vexatório, né, que dá vexame, que faz vergonha, ou constrangedor. Olha que legal, tudo a prof trouxe lá no nosso slide, né? E aqui diz que continua, tá? Aqui embaixo diz que continua. Aqui nós temos, foi retirado, né, a lei, né, número 8.069, naquela data de 13 de julho de 1990, tá? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Aí na página 11, nós temos uma atividade bem legal para a gente entender esse texto, né? Às vezes algumas crianças estão assim, meio confusas, não estão entendendo mais ou menos o que está se passando. O que nós fizemos até agora? Estamos falando sobre os direitos e os deveres das crianças e dos adolescentes. Crianças até 11 anos e 11 meses e adolescentes de 12 anos até os 18 anos de idade, certo? Agora, para entender o texto, a atividade número 1 fala o seguinte: depois de ler a história em quadrinhos, né? O HQ, História em Quadrinhos, da Turma da Mônica, e o trecho do ECA, responda: o que é uma lei? Olha lá, o que é uma lei? Eu venho falando para vocês, né, das regras, né? O que é essa lei? O que significa lei? A lei é um conjunto de regras que garante o direito das pessoas. A lei, ela é um livro que nos aconselha sobre como viver. E aí, o que vocês me falam? Então, para quem falou aí que lei, olha só, é um conjunto de regras que garante o direito das pessoas. Parabéns, você acertou. A atividade número 2. As leis são identificadas por um número, de acordo com a ordem que elas foram feitas. Então, conforme elas foram criadas, elas vão ganhando um número, tá? Elas vão ganhando um número e ficando em ordem. Sendo assim, qual é a identificação do Estatuto da Criança e do Adolescente? Qual é a identificação? Vocês lembram que eu li um número lá em cima e uma data? Essa é a identificação deste Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos voltar lá para vocês verem? Olha ele aqui, ó. Olha só. Então, nós vamos nós vamos escrever lá este número aqui, tá? 8.069, de 13 de julho de 1990, tá bom? Então, vamos anotar lá. 8.069, certo? Vírgula de 13 de julho de 1990, certo? Então, esta é a identificação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque essas leis, elas são identificadas por um número, de acordo com a ordem que elas foram feitas. Esta lei, ela foi feita nessa sequência, tá? Ela foi feita de número 8.069. A 3. Associe corretamente de acordo com os textos. Criança, adolescente. Então, pessoa entre 12 e 18 anos é um adolescente, certo? E pessoa até 12 anos é uma criança. Então, nós vamos marcar a letrinha aí, tá bom? E agora, na 4, vamos marcar verdadeiro ou falso, de acordo com os textos que nós lemos, tá bom? E aí, as crianças e os adolescentes não podem ter uma religião e nem participar de cultos. É verdadeiro ou falso? Lembra que eu falei para vocês que elas têm o direito, sim, de ter uma religião e participar de cultos? Então, ele é falso, né? Porque aqui tá falando não podem. Eles podem sim. Então, é falso, tá? Todas as crianças têm o direito de participar da vida familiar?
Verdadeiro, muito bem. As crianças não podem andar por lugares públicos? Elas não podem? Claro que pode. Verdadeiro. Opa, ela é falsa. Ela é falsa. Vamos mudar, porque aqui tá falando que elas não podem, mas elas podem sim, tá? Então é falso. Todas as crianças devem ter liberdade para brincar, praticar esportes e se divertir? Sim! Como diz a prof de inglês, né? Yes! A última. As crianças e os adolescentes têm o direito de expressar-se e de dar a sua opinião? Sim, tem sim o direito. Então, marca aí a letra V de verdadeiro, tá bom? E agora, na página 12, nós vamos pular, tá? A prof vai mostrar para vocês. Nós vamos pular a atividade 5 e a atividade 6, tá bom? Nós não vamos fazer elas, não. Podemos fazer ela num outro momento, tá bom? E agora nós vamos de RA, de realidade aumentada, na página 12. E aqui precisa que nós relacionamos, tá? Os gêneros. Gênero do substantivo. O que é o gênero? O gênero é classificação entre feminino e masculino, tá? Então, o gênero feminino e o gênero masculino. É uma atividade super fácil e vocês precisam fazer ela acontecer. Então, essa classificação, olha só, classifica os substantivos representados pelas imagens em feminino ou masculino. É o gênero feminino e o gênero masculino. Quando falar sobre gênero do substantivo, logo vocês vão saber que está se tratando de ser masculino ou ser feminino, tá? Aqui. O Paulo. O Paulo é gênero feminino ou masculino? O Paulo é masculino, né? Aqui, a Paula, ela é feminino ou masculino? Feminino. A artesã, ela é feminino ou masculino, pessoal? Muito bem, é feminino. E o artesão, ele é feminino ou masculino? Ele é masculino. Parabéns para quem acertou. Muito bem. E agora aqui embaixo, a galinha. A galinha é masculino ou feminino? Muito bem, é feminino. E o galo? Masculino. A cadela? Feminino. Olha como vocês estão craques. E o cão? Masculino. Muito bem, turma. Então,